Você já sentiu que a vida te cobrou um preço alto demais por um erro bobo? Ou que todo o bem que você fez voltou em forma de ingratidão? A verdade é que o universo funciona como um espelho de aumento. Ele não apenas devolve o que você emite, ele frequentemente amplifica. E isso pode ser a sua ruína ou a sua maior bênção, dependendo do que você está plantando inconscientemente agora. Neste vídeo, vamos desvendar como a lei do retorno realmente funciona e por que certas situações parecem se repetir na sua história. Você vai aprender a parar de ser vítima do acaso e começar a usar essa força invisível a seu favor, descobrindo como quebrar ciclos negativos e transformar essa intensidade que a vida devolve em prosperidade e paz mental. Se você quer parar de andar em círculos, fique comigo até o final. Já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder essa virada de chave e atenção. Assim que terminar de assistir, confira o material exclusivo que deixei no primeiro comentário fixado para acelerar seus resultados. Sabe quando você toma uma atitude, seja ela boa ou ruim, e fica esperando uma resposta imediata do mundo, mas parece que absolutamente nada acontece? É exatamente nesse silêncio que mora a maior armadilha da nossa existência. A gente costuma achar que, se a consequência não veio na hora, é porque ela não existe ou porque nos livramos dela. Mas a vida não funciona como um interruptor que acende e apaga instantaneamente. Ela funciona muito mais como um eco em um desfiladeiro gigantesco. Imagine que você está diante de uma montanha imensa e dá um grito com toda a força dos seus pulmões. No primeiro segundo, o que você ouve? Apenas o som saindo da sua boca e logo em seguida, o silêncio. Se você for impaciente, vai virar as costas e ir embora achando que sua voz se perdeu no vento. Mas o som está viajando, ele está indo até o paredão de pedra, batendo e fazendo o caminho de volta. O grande problema é que existe um intervalo de tempo entre o seu grito, que são as suas ações, pensamentos e intenções, e o momento em que o som retorna aos seus ouvidos. Esse intervalo é a ilusão do tempo. É esse espaço vazio que engana a gente. Durante esse tempo, você continua vivendo, esquecendo o que gritou lá atrás, e começa a agir como se aquele evento nunca tivesse existido. Muitas pessoas confundem essa demora com impunidade. Elas pensam, fiz algo errado, prejudiquei alguém para me dar bem, e veja só, minha vida continua ótima. Elas confundem a viagem do som com a ausência de resposta. Mas a lei do retorno é física, é matemática, não é uma punição divina ou um castigo. É simplesmente uma onda que foi emitida e que obrigatoriamente precisa voltar para a fonte. E aqui entra um detalhe crucial que muda tudo. O eco, muitas vezes, volta diferente do grito original. Dependendo da acústica do lugar, ele volta mais grave, mais expandido, preenchendo todo o ambiente. Na vida, esse tempo de espera funciona como um fermento. Aquilo que você plantou e pareceu inofensivo começa a ganhar corpo, peso e complexidade enquanto você não está olhando. Isso também vale e muito para o lado positivo. Às vezes você está se esforçando, sendo honesto, ajudando quem precisa e parece que a vida não devolve nada além de cansaço. Você sente que está gritando amor e recebendo vácuo. Mas não se engane, a sua bondade também está viajando. O fato de o resultado não ter chegado hoje não significa que a encomenda foi extraviada, apenas que ela vem de longe. O desespero bate quando ignoramos esse tempo de trânsito. A gente quer plantar a semente de manhã e comer a fruta no almoço. Como isso não acontece, a gente desiste de regar. Abandonamos projetos incríveis, relacionamentos promissores e mudanças de hábito fundamentais, só porque o eco demorou um pouco mais do que a nossa ansiedade podia suportar. Por outro lado, quando a conta das atitudes negativas chega, ela costuma nos pegar de surpresa. Como já esquecemos o que fizemos meses ou anos atrás, quando a vida devolve na mesma intensidade, nós nos fazemos de vítimas. Perguntamos,
Porque eu, sem perceber que aquele problema gigante de hoje é apenas o eco daquele grito que demos lá no passado e que julgamos ser irrelevante. Entender o efeito eco é um convite para ter paciência e, acima de tudo, memória e responsabilidade. Se a sua vida hoje está turbulenta, pare de brigar com o eco. Tente lembrar qual foi o som que você emitiu lá atrás que gerou esse barulho todo agora. E se está tudo silencioso demais, não se iluda. Algo está vindo. A pergunta que fica para você segurar a atenção e não sair desse vídeo é: se tudo o que você tem feito nos últimos 6 meses voltasse para você hoje, de uma só vez, você receberia um presente maravilhoso ou teria motivos reais para se preocupar? É sobre essa intensidade acumulada que vamos falar no próximo ponto. Seguindo exatamente desse ponto de reflexão sobre o que retornaria para você, entramos em um terreno ainda mais curioso e, por que não dizer, assustador. Já entendemos que existe um intervalo de tempo, mas agora precisamos encarar a matemática fria do universo. A conta quase nunca fecha no 1 por 1. Se você acha que a vida funciona na base da troca exata, onde você dá uma moeda e recebe uma moeda de volta, sinto lhe dizer que o sistema é bem mais complexo. Essa complexidade acontece porque, durante aquele período de silêncio que mencionei antes, a energia não fica estagnada, ela fermenta. Pense nisso como uma espécie de juros compostos emocionais. No mundo financeiro, se você deixa um dinheiro investido ou uma dívida esquecida no banco por anos, o valor final não tem nada a ver com o valor inicial. O tempo multiplica o capital. Na vida, o tempo multiplica a intenção. É por isso que o título deste vídeo diz que a vida devolve com mais força. Não é uma injustiça, é pura acumulação. Uma pequena mágoa que você guardou 5 anos atrás e não resolveu, não volta apenas como um desconforto passageiro. Ela cresceu no escuro, ganhou raízes, se alimentou dos seus outros pensamentos negativos e pode retornar agora na forma de uma doença física, de uma explosão de raiva desproporcional ou de um isolamento profundo. Visualmente, imagine uma bola de neve no topo de uma montanha. A ação inicial, o empurrãozinho, foi pequeno, quase irrelevante. Mas conforme essa bola desce a ladeira do tempo, ela vai agregando mais neve, ganhando velocidade e massa. Quando ela chega lá embaixo onde você está parado, ela não é mais aquela bolinha que cabe na mão. Ela é uma avalanche capaz de derrubar estruturas inteiras. O mesmo princípio se aplica felizmente para o bem. É comum vermos pessoas que fizeram o bem em segredo ou mantiveram a integridade quando ninguém estava olhando, serem surpreendidas lá na frente com uma onda de prosperidade que parece sorte. Não é sorte. É aquela pequena atitude nobre que rendeu juros sobre juros enquanto o tempo passava. A semente é minúscula, mas a árvore e os milhares de frutos que ela gera são desproporcionalmente maiores. Essa matemática do exagero serve como um mecanismo pedagógico da existência. Se toda vez que você colocasse o dedo na tomada, tomasse apenas um choque imperceptível, você jamais aprenderia a respeitar a eletricidade. A vida precisa devolver com intensidade para garantir que a lição seja de fato aprendida. A dor amplificada ou a alegria transbordante são formas de o universo gritar para ter certeza de que você entendeu a mensagem. Muitas vezes, quando a pancada vem forte, nossa tendência natural é olhar para o céu e reclamar da desproporção. Pensamos, eu só fui um pouco descuidado, por que perdi tudo? Ou, eu só contei uma mentira boba, por que perdi a confiança de todos? Esquecemos que aquela mentira ou descuido ficou rendendo juros diários na conta da nossa credibilidade. A cobrança veio com a correção monetária da vida. Portanto, o segredo não é apenas vigiar o que você faz, mas entender que o tempo é um amplificador. Tudo o que você deixa para lá, sem resolver, não desaparece. Está apenas ganhando corpo para voltar maior.
Se a entrada é X, a saída pode ser 10x ou 100x. Ter consciência dessa multiplicação muda a maneira como jogamos o jogo. Passamos a ter pressa em resolver conflitos para que eles não cresçam e paciência para esperar as recompensas, sabendo que elas virão recheadas. Você deixa de ser um investidor ingênuo e passa a entender as regras do Banco Universal. Agora, o problema real surge quando nem sequer percebemos que estamos fazendo o investimento. Frequentemente, estamos plantando sementes de destruição achando que são inofensivas. Ou pior, fazemos isso no piloto automático. E é aqui que mora o perigo invisível que vamos desmascarar no próximo tópico: a armadilha de plantar sem ver. Pegando esse gancho do piloto automático, chegamos a um dos pontos mais delicados dessa conversa. A maioria de nós acredita ingenuamente que para algo contar como plantio, é preciso haver uma ação física e concreta. Achamos que se não gritamos com ninguém, se não roubamos e se cumprimos nossas obrigações, estamos com a ficha limpa. Mas a lei do retorno tem uma audição muito mais fina do que imaginamos. Ela escuta aquilo que você grita em silêncio dentro da sua cabeça. Essa é a armadilha da semeadura inconsciente. Você pode passar o dia inteiro sorrindo para o seu chefe ou para aquele parente difícil, mas se por dentro você está destilando veneno, desejando o mal ou julgando cada movimento deles, adivinhe qual mensagem o universo está captando. A vida não responde à sua máscara social, ela responde à sua frequência real. O sorriso é apenas a embalagem, mas o conteúdo é a energia que você emana. Pense naquelas reclamações mentais que parecem inofensivas. Sabe quando você acorda e, antes de colocar o pé no chão, já passa uma lista mental de tudo o que está errado, de como está cansado, de como a vida é injusta? Você não falou nada para ninguém, mas acabou de lançar um punhado de sementes de escassez e insatisfação no solo fértil do seu dia. E como vimos antes, isso vai voltar amplificado. O perigo real mora na repetição. Um pensamento negativo isolado não vai destruir sua vida, assim como comer um hambúrguer não causa um infarto imediato. O problema é a dieta mental diária. Se a base do seu diálogo interno é a crítica, a inveja velada ou a autodepreciação, você está constantemente irrigando ervas daninhas. Depois, quando a floresta de espinhos cresce e fecha os seus caminhos, você se pergunta como foi parar ali, já que nunca fez mal a uma mosca. Outra forma clássica de plantio invisível é o medo excessivo. O medo é, de certa forma, uma fé ao contrário. É acreditar com muita força que algo ruim vai acontecer. Quando você foca toda a sua emoção no medo de ser traído, de falir ou de adoecer, você está, sem querer, fazendo um pedido formal para que essas situações se manifestem. Você está dando atenção, foco e energia para o cenário que diz querer evitar. Existe também a inveja silenciosa, aquela que chamamos de inveja branca, mas que de branca não tem nada. Quando você vê o sucesso do outro e sente aquela pontada de "por que ele e não eu?", você está emitindo um sinal de que o sucesso é algo escasso e doloroso para você. Ao se ressentir da vitória alheia, você comunica à vida que não está pronto para a sua própria vitória, criando um bloqueio inconsciente para a prosperidade. É por isso que tanta gente vive em um ciclo de vitimização. A pessoa se sente vítima das circunstâncias, mas não percebe que a sua postura interna de pobrezinho é justamente o ímã que atrai mais situações de opressão. A vida olha e diz: "Ah, você se sente uma vítima? Então aqui estão mais motivos para justificar esse sentimento." O universo sempre concorda com a sua autoimagem. Para sair dessa armadilha, é preciso se tornar um vigilante dos próprios pensamentos. O primeiro passo não é tentar controlar tudo o que passa pela sua mente, o que seria impossível, mas sim deixar de se identificar com esses pensamentos automáticos.
Quando vier aquela vontade de julgar ou reclamar, você precisa ter a lucidez de parar e dizer: eu não vou comprar essa ideia, eu escolho plantar outra coisa agora. Mudar essa semeadura interna exige uma honestidade brutal consigo mesmo. É muito fácil ser bom quando olhamos apenas para as nossas ações externas, mas a verdadeira transformação acontece quando limpamos o porão da nossa mente, onde ninguém mais vê. Se você limpar a intenção, a ação correta virá como consequência natural, e o retorno será genuinamente positivo. No entanto, sei que ao ouvir isso, surge uma dúvida que atormenta muita gente e que pode estar na sua cabeça agora. Tudo bem, eu entendi a teoria, mas eu conheço pessoas que fazem tudo certo, pensam positivo e sofrem, enquanto gente ruim se dá bem. Parece que a conta não fecha, não é? Vamos desmontar essa aparente injustiça agora, entendendo o paradoxo do bom moço. Chegamos agora na pergunta de R$1 milhão, aquela que faz muita gente perder a fé na justiça da vida. Se a lei do retorno existe mesmo, por que vemos tantas pessoas bondosas que ajudam todo mundo, enfrentando doenças, falta de dinheiro e solidão, enquanto indivíduos desonestos e egoístas parecem viajar de primeira classe no trem da prosperidade? À primeira vista, parece que o sistema está quebrado ou que o universo é cego, mas o erro está na nossa interpretação do que é ser bom. Muitas vezes, o que chamamos de bondade é, na verdade, uma transação comercial disfarçada. Existe uma enorme diferença entre ser bom e ser bonzinho por conveniência ou medo. A pessoa que age corretamente apenas porque espera uma recompensa ou porque tem pavor de ser rejeitada, não está emitindo a vibração da caridade. Ela está emitindo a vibração da carência e da barganha. Ela ajuda o vizinho pensando: agora a vida me deve uma. O problema é que o universo não funciona como uma máquina de refrigerante, onde você insere a moeda da boa ação e o produto cai automaticamente. A vida lê a intenção, não apenas o gesto. Se você faz o bem com o coração pesado, sentindo-se explorado ou reclamando internamente que só você faz tudo, a energia que você está enviando é de sacrifício e injustiça. E adivinhe, a vida devolve mais situações para você se sacrificar e se sentir injustiçado. Além disso, muitas dessas pessoas boas que sofrem pecam gravemente contra si mesmas. Elas são incapazes de dizer não, permitem que os outros passem por cima dos seus limites e se colocam sempre em último lugar na fila da prioridade. Quando você permite que os outros o desrespeitem em nome de uma suposta bondade, você está ensinando ao universo que você não tem valor. O retorno disso é mais desvalorização. Por outro lado, aquele indivíduo que julgamos ser ruim ou egoísta, muitas vezes prospera não por causa da sua maldade, mas apesar dela. Ele costuma ter algo que falta ao bonzinho: certeza, autoconfiança e foco total no que deseja. A lei da atração responde à certeza. Se o vilão não tem dúvida de que vai conseguir o que quer e o mocinho vive cheio de dúvidas e medos, a física da vida favorece quem está mais alinhado com o seu próprio desejo, independentemente da moralidade. Isso não significa que o mal compensa. A conta do desonesto chega e, como vimos antes, chega com juros altíssimos, geralmente na forma de vazios que dinheiro nenhum preenche ou quedas espetaculares lá na frente. Mas, a curto prazo, a hesitação do bom atrapalha mais a sua vida do que a ousadia do mal. Ser bom não é ser bobo, nem ser capacho. A verdadeira bondade exige força, coluna ereta e a capacidade de se respeitar tanto quanto se respeita o outro. Outro ponto cego é a arrogância oculta de achar que sabemos o que é justo. Às vezes, o sofrimento da pessoa boa é justamente a alavanca que a vida está usando para fazê-la se mexer, para obrigá-la a impor limites ou a sair de uma zona de conforto que a está diminuindo. A dor, nesses casos, não é punição.
É um chamado urgente para o crescimento, uma tentativa da vida de dizer: pare de se anular. A bondade genuína, aquela que gera retornos maravilhosos, é a que transborda. Ela acontece quando você está tão bem consigo mesmo que o bem sai de você naturalmente, sem esperar aplausos e sem manter um caderno de dívidas dos outros. Você faz porque é quem você é, e não para comprar um lugar no céu ou a aprovação alheia. Esse tipo de ação é leve e a vida devolve leveza. Portanto, se você sente que tem feito tudo certo e nada dá certo, revise a sua motivação. Pergunte-se: eu estou fazendo isso por amor ou por medo? Eu estou sendo bom ou estou sendo submisso? A resposta pode ser a chave que vira a fechadura da sua estagnação. Ajustar a intenção muda a frequência do que você emana. E quando a frequência muda, os sinais ao seu redor também começam a mudar. Às vezes, antes do grande retorno positivo ou negativo chegar, a vida nos manda trailers, pequenos avisos de que uma tempestade ou uma bonança está se aproximando. É fundamental saber ler esses sinais para não ser pego de surpresa, e é exatamente sobre como identificar esse efeito dominó que vamos falar a seguir. Agora que você já entendeu que a intenção conta mais que a ação, precisamos aguçar a sua percepção para o mundo real. Você já notou que os grandes problemas da vida nunca chegam sem aviso prévio? A gente costuma dizer que foi pego de surpresa quando uma relação termina ou quando somos demitidos. Mas, se formos honestos e rebobinarmos o filme, veremos que os sinais estavam lá o tempo todo. A vida tem um mecanismo de alerta muito eficiente, que eu chamo de efeito dominó reverso. Diferente do efeito dominó clássico, onde você derruba uma peça e vê as outras caindo para frente, aqui é a vida derrubando pecinhas em sua direção, para te avisar que algo maior está por vir. Antes da tempestade chegar com força total, o vento muda, os pássaros param de cantar e a temperatura cai. Na sua rotina, isso se manifesta através daquelas pequenas frustrações sequenciais que insistimos em chamar de dia ruim ou maré de azar. Sabe aqueles dias em que você acorda e bate o dedo mindinho na quina da cama, depois derruba café na camisa limpa, o carro demora a pegar e você pega todos os sinais vermelhos até o trabalho? A maioria das pessoas reage a isso com irritação, xingando o trânsito e chutando o pneu. O que elas não percebem é que essa sequência de microdesastres não é aleatória. É um sintoma de que a sua frequência está desalinhada e que você está entrando em uma zona de turbulência. Esses pequenos bloqueios são a maneira que o universo tem de dizer: ei, acorde, você está vibrando na frequência errada. É como se a realidade estivesse tentando frear o seu ritmo frenético para evitar uma colisão maior lá na frente. Quando tudo começa a dar errado ao mesmo tempo, não é o mundo conspirando contra você, é o mundo refletindo o caos ou a ansiedade que você está carregando por dentro e talvez nem tenha notado. Ignorar esses sinais é perigoso. Quando você força a porta que emperrou, quando insiste no caminho que está bloqueado e reage com raiva a esses pequenos contratempos, você está basicamente dizendo à vida: eu não me importo com os avisos, pode mandar a carga completa. E, infelizmente, a vida obedece. O que começou como um dedo batido pode escalar para um acidente sério ou uma perda financeira grave, simplesmente porque o aviso inicial foi ignorado. O efeito dominó reverso também aparece nos relacionamentos. Começa com um silêncio estranho no jantar, uma piada de mau gosto que esconde uma verdade ou uma falta de paciência repentina. São peças pequenas caindo. Se você não para levantar essas peças e entender o que está acontecendo, a peça seguinte será uma briga feia e a próxima pode ser o fim da relação. A intensidade aumenta degrau por degrau. A grande sabedoria está em aprender a ler o clima antes da chuva cair. Se você perceber que as coisas estão travadas, que os objetos estão quebrando na sua mão, ou que as pessoas estão reagindo mal a você sem motivo aparente, pare tudo.
Não tente forçar a barra. Esse é o momento de respirar, se recolher e perguntar: qual energia estou emitindo hoje para atrair essa sequência de trapalhadas? Muitas vezes, apenas o ato de reconhecer o sinal já quebra o ciclo. Quando você toma consciência e diz: ok, entendi, estou desalinhado, vou me acalmar, você para de alimentar o dominó. É impressionante como, ao mudar a postura interna de irritação para a observação, os semáforos começam a abrir e as coisas voltam a fluir. Você interrompe a escalada da intensidade negativa antes que ela se torne um problema real. Portanto, encare esses dias difíceis não como um castigo, mas como um sistema de segurança. Agradeça pelo azar pequeno que te impediu de continuar caminhando cegamente para um buraco maior. A vida é gentil o suficiente para sussurrar antes de gritar. O segredo é ter ouvidos sensíveis para escutar o sussurro e fazer a correção de rota imediatamente. Mas e quando a gente não consegue parar? E quando o problema já chegou e nos atingiu em cheio? A nossa reação imediata ao impacto define se vamos sofrer por 1 mês ou por 10 anos. É aqui que a maioria das pessoas comete o erro fatal de tentar consertar o espelho quebrado brigando com a imagem. E é sobre essa reação instintiva e perigosa que vamos conversar no próximo ponto. Digamos que você ignorou os sinais, ou que a vida simplesmente decidiu que era hora de uma lição mais dura e o problema chegou. Alguém te traiu, você perdeu dinheiro ou sofreu uma injustiça clara. Nesse momento exato de dor e choque, a maioria de nós comete o erro que garante que o sofrimento vai durar muito mais tempo do que deveria. Nós tentamos brigar com o reflexo. A lei do espelho quebrado diz respeito a como a sua reação imediata define se aquele evento será um ponto final ou o início de um novo capítulo de horror. Para entender isso, imagine que você acorda, vai até o banheiro, olha no espelho e vê que o seu rosto está sujo de graxa. O que você faz? Você pega um pano e esfrega o seu rosto, certo? O que a maioria das pessoas faz na vida, porém, é pegar o pano e começar a esfregar o vidro do espelho furiosamente, tentando limpar a imagem lá no vidro. É óbvio que não funciona. A sujeira não está no reflexo, está na origem. Quando alguém te ofende e você ofende de volta na mesma hora, você está gritando com o espelho. A pessoa que te feriu foi apenas o instrumento, o vidro que a vida usou para te mostrar algo. Talvez uma fragilidade sua, uma necessidade de impor limites, ou até mesmo um karma antigo sendo cobrado. Ao reagir com ódio imediato, vingança ou desespero, você não está resolvendo o problema. Você está confirmando para o universo que aquela vibração de conflito é sim a sua vibração. O grande perigo de reagir na mesma moeda é que você aceita o convite para descer de nível. Se alguém joga lixo no seu quintal e você pega esse lixo e joga de volta no quintal do vizinho, agora você também está sujo e fedendo a lixo. A vida não quer saber quem começou. Ela vê 2 vizinhos jogando lixo um no outro e entrega mais lixo para ambos, já que essa parece ser a brincadeira favorita deles. Isso cria um ciclo vicioso exaustivo. A vida te manda uma provocação, o teste. Você reprova no teste reagindo com raiva, a confirmação. E a vida manda uma provocação maior na próxima vez, a reincidência. É por isso que certas situações parecem nos perseguir. Mudamos de emprego, mas o chefe chato continua igual. Trocamos de namorado, mas as brigas são as mesmas. O espelho mudou, mas a imagem que você está projetando e a forma como reage continuam idênticas. Não estou dizendo que você tem que ter sangue de barata ou aceitar passivamente qualquer abuso. Sentir raiva é humano e, às vezes, necessário para a nossa defesa. O erro não é sentir a emoção, é tornar-se a emoção e agir impulsionado por ela. Existe um abismo de diferença entre impor um limite firme, com serenidade, e explodir em um ataque de fúria que drena a sua energia vital.
A verdadeira magia acontece quando o espelho quebra, ou seja, quando a imagem feia aparece e você se recusa a reagir como sempre reagiu. Se o padrão da sua família ou da sua história sempre foi o drama e o grito, e diante de um problema você escolhe o silêncio e a estratégia, você acabou de quebrar a maldição. O espelho perde o poder sobre você porque você parou de alimentar o reflexo. Essa não reação imediata deixa o universo confuso, no bom sentido. É como se a vida esperasse o seu grito para mandar o eco e você devolve silêncio. Sem o eco da sua dor e da sua raiva, o ciclo perde força e morre por inanição. A pessoa que te atacou fica sem chão, porque ela precisava da sua reação negativa para justificar a agressão dela. Portanto, quando a vida devolver algo com intensidade e força, segure o impulso de devolver o golpe imediatamente. Respire. Entenda que aquilo é um reflexo de algo que já passou, uma onda antiga que acabou de quebrar na praia. Se você entrar no mar agora para brigar com a onda, vai se afogar. Deixe a água escoar. Mas eu sei que falar é fácil. Na hora que o sangue ferve e o coração dispara, como a gente faz para ter esse autocontrole todo? Como segurar a fera interior quando tudo o que queremos é explodir? Existe uma técnica específica para isso, uma ferramenta de emergência mental que vamos aprender agora no próximo tópico, a interrupção de padrão. Vamos ser sinceros. Saber que não devemos reagir com raiva é uma coisa. Conseguir fazer isso quando o sangue está fervendo e o coração parece que vai sair pela boca é outra completamente diferente. O nosso cérebro é uma máquina de economizar energia e ele adora repetir comportamentos. Se por 20 anos você gritou toda vez que se sentiu ameaçado, o seu cérebro criou uma estrada expressa neural para essa reação. O carro da raiva já sabe o caminho de cor e acelera sozinho. É aqui que entra a interrupção de padrão. Essa técnica não é sobre ter uma força de vontade sobre-humana, é sobre hackear o sistema elétrico da sua mente. Imagine que você é um disco de vinil tocando sempre a mesma música triste. A interrupção de padrão não é tentar convencer o disco a tocar outra coisa, é dar um leve empurrão na agulha para que ela pule do sulco viciado. Você precisa causar um curto-circuito proposital no momento da tensão. A maneira mais eficaz de fazer isso é através de um choque físico ou sensorial, porque o corpo comanda a mente. No momento exato em que você sentir aquela onda de calor da irritação subindo, faça algo que não tenha absolutamente nada a ver com a situação. Pode ser levantar-se bruscamente, bater uma palma forte, jogar água gelada no rosto ou até dar um pulo. Parece ridículo? Talvez. Mas o ridículo é o que funciona, porque ele confunde o cérebro emocional. Quando você faz algo inesperado, o seu cérebro é obrigado a sair do piloto automático de luta ou fuga e voltar para o momento presente para processar essa nova informação estranha. É como se o sistema reiniciasse. Aqueles 5 segundos de confusão mental que você cria ao mudar sua postura física são o suficiente para baixar a adrenalina e permitir que a sua inteligência racional volte ao comando. Você também pode fazer isso verbalmente. Se estiver no meio de uma discussão acalorada e perceber que vai dizer algo de que se arrependerá, faça uma pergunta totalmente desconexa, como: que cheiro é esse? Ou que horas são? A outra pessoa vai parar, confusa, e você ganha o tempo precioso para respirar. Você quebrou o ritmo da briga. Você tirou o oxigênio da fogueira. Aplicar a interrupção de padrão é o que separa as crianças emocionais dos adultos maduros. A criança apenas sente e age. O adulto sente, interrompe o impulso, analisa e depois age. Essa pequena pausa é o ponto de virada. É nesse intervalo de silêncio que você escolhe não plantar mais uma semente ruim. É ali que você decide que não vai deixar a vida devolver aquela agressão com mais força no futuro. Pense nisso como um mecanismo de segurança de uma panela de pressão. A válvula precisa chiar para liberar o vapor antes que a panela exploda.
A interrupção de padrão é você puxando essa válvula manualmente. Você preserva a sua energia, preserva os seus relacionamentos e, principalmente, preserva a sua dignidade. Ninguém nunca se arrependeu de ter ficado calado ou de ter saído para dar uma volta na hora da raiva. Com o tempo e a prática, o seu cérebro começa a entender que esse novo comportamento, o de parar e respirar, é o novo padrão. A antiga estrada da fúria começa a ficar cheia de mato por falta de uso, e você constrói uma nova rodovia de calma e controle. É a neurociência trabalhando a favor do seu destino. Você deixa de ser um escravo dos seus instintos. Essa técnica é a ferramenta de defesa definitiva. Ela impede que você cave o buraco mais fundo. Mas a vida não é feita só de defesa. Nós queremos jogar no ataque também. Queremos usar essa tal intensidade que a vida devolve para construir coisas grandiosas. Se o mal volta multiplicado, o bem também volta. E é possível acelerar esse processo de forma estratégica. Então, agora que já aprendemos a parar de plantar ervas daninhas, como fazemos para plantar árvores frutíferas que cresçam rápido? Como forçar o universo a nos entregar bênçãos gigantescas usando a mesma lei que antes nos punia? Vamos descobrir como plantar essas bombas de positividade no próximo passo. Agora que já aprendemos a defesa, como parar de reagir e de alimentar ciclos ruins, é hora de entrar no ataque. Se a premissa deste vídeo é verdadeira e a vida devolve tudo com mais força, então a conclusão lógica é fascinante. Você pode usar esse mecanismo multiplicador para enriquecer, para curar seu corpo e para transformar seus relacionamentos. Não se trata apenas de evitar o mal, mas de provocar deliberadamente uma avalanche de bem. Eu chamo isso de plantar bombas de positividade. O conceito é simples, mas pouca gente tem coragem de aplicar. Uma bomba de positividade é uma ação de alto impacto, algo que quebra o padrão da normalidade pelo lado da generosidade ou do amor. Fazer o básico, como ser educado ou pagar as contas em dia, mantém a sua vida estável, mas não gera saltos quânticos. Para ter um retorno extraordinário, a entrega precisa ser, em algum nível, surpreendente e desproporcional ao que se espera de você. Imagine a seguinte situação. Alguém te tratou mal no trabalho ou te fechou no trânsito. O padrão seria revidar ou ignorar. A bomba seria você tratar essa pessoa com uma gentileza desconcertante ou fazer uma oração sincera pedindo que ela seja feliz. Quando você oferece amor a quem pediu guerra, você cria um vácuo no universo. A física da vida precisa preencher esse espaço, e ela costuma fazer isso devolvendo uma paz e uma resolução de problemas que parecem milagre. Outra forma poderosa de ativar esse mecanismo é através da generosidade radical, especialmente quando você tem pouco. Doar quando sobra é fácil e não exige músculo espiritual. Agora, ajudar alguém quando você também está precisando, dividir o pouco que tem, envia uma mensagem poderosíssima de abundância. Você está dizendo à vida: eu confio tanto que a fonte é inesgotável que não tenho medo de repartir. Essa vibração de confiança volta multiplicada em forma de oportunidades e recursos inesperados. O perdão difícil também entra nessa categoria. Perdoar aquela mágoa antiga, aquela que você acha que tem o direito de sentir, é como detonar uma represa. A energia que estava gasta segurando aquela água podre do passado é liberada de uma vez só para fluir em novas áreas da sua vida. Muita gente vê a saúde financeira ou física destravar dias depois de liberar um perdão sincero, simplesmente porque parou de investir energia na manutenção da dor. E tem um segredo dentro do segredo: o anonimato. As bombas mais potentes são aquelas que ninguém vê você plantando. Quando você ajuda alguém e faz questão de contar para todo mundo, você já recebeu sua recompensa. O aplauso social e o afago no ego. A transação fechou ali,
Mas quando você faz o bem em segredo absoluto, o universo fica em dívida com você. A energia não foi gasta em publicidade, então ela se acumula para voltar como uma bênção pessoal. No campo profissional, isso se traduz no famoso over-delivery, entregar mais do que foi contratado. Se te pagam para fazer X e você entrega X plus years com um sorriso no rosto e qualidade impecável, você quebra a lógica da troca justa. Você gerou um excedente de valor. A vida, que busca sempre o equilíbrio, vai ter que dar um jeito de compensar esse desequilíbrio positivo, seja através de uma promoção, de novos clientes ou de uma ideia genial que vai te render frutos lá na frente. É importante lembrar que a intensidade do retorno também depende da emoção que você coloca na ação. Plantar uma dessas bombas com o coração cheio de alegria e gratidão é o fertilizante. Fazer por obrigação ou como uma troca interesseira, vou doar isso para ganhar aquilo, mata a semente. A bomba tem que ser de amor genuíno, de vontade real de ver o outro bem, de querer melhorar o mundo ao seu redor. Pense nessas ações como investimentos de altíssimo risco e altíssimo retorno. Só que o risco aqui é zero. O pior que pode acontecer é você ter feito o dia de alguém melhor. Mas, invariavelmente, quem entra nesse fluxo de doar o seu melhor sem medo acaba sendo atropelado por coisas boas. A vida não consegue resistir a quem joga o jogo da abundância com coragem. Eu sei que tudo isso parece muito bonito na teoria, mas eu quero que você sinta o gosto disso na prática. Não adianta nada você fechar esse vídeo achando tudo muito inspirador e não mudar nada na sua segunda-feira. Por isso, eu preparei um desafio prático. Quero te convidar para uma experiência curta, de apenas 3 dias, que vai provar tudo o que eu disse até aqui. Está pronto para testar o universo? Eu não quero que você acredite em nada do que eu disse até agora apenas porque soa bonito ou faz sentido lógico. Palavras o vento leva, mas a experiência prática é a única coisa que realmente transforma a nossa mentalidade. Por isso, eu proponho um acordo entre nós. Suspenda o seu julgamento e coloque a lei do retorno à prova. Vamos fazer um teste de 72 horas, um desafio curto, mas intenso, para que você veja com os seus próprios olhos como a realidade se molda ao seu comportamento. A regra número 1 desse desafio é o que eu chamo de jejum de reclamação. Durante os próximos 3 dias, você está terminantemente proibido de verbalizar qualquer tipo de queixa. Não importa se está chovendo, se o trânsito parou, se o café esfriou ou se alguém foi rude. Você vai engolir a reclamação a seco. O objetivo aqui é fechar a torneira do veneno. Se você não puder elogiar ou agradecer, opte pelo silêncio absoluto. Você vai perceber o quanto somos viciados em narrar o lado ruim da vida. A regra número 2 é a substituição imediata. Toda vez que algo der errado, e vai dar porque a vida vai testar a sua determinação, em vez de praguejar, você vai forçar o seu cérebro a encontrar um ângulo de aprendizado ou gratidão. Bateu o carro? Ainda bem que foi só lataria e estou inteiro. O cliente cancelou? Que bom, ganhei 1 hora livre para adiantar outro projeto. É um exercício mecânico no começo, mas ele muda a frequência do rádio que você está sintonizando. A regra número 3 é aplicar uma daquelas bombas de positividade que falamos antes, uma vez por dia. Escolha uma pessoa diferente em cada um dos 3 dias para surpreender. Pode ser uma mensagem de texto, elogiando alguém com quem você não fala há tempos, uma gorjeta generosa para o entregador, ou apenas ouvir alguém com atenção total. O importante é que você gere valor para o mundo de forma deliberada e consciente. Eu preciso te avisar, as primeiras 24 horas serão as mais difíceis. O seu ego vai espernear, vai querer ter razão, vai querer discutir política ou falar mal do vizinho. É como uma abstinência química. Quando você sentir essa coceira para entrar na negatividade, lembre-se do nosso trato. Respire fundo, use a interrupção de padrão e segure a onda.
O desconforto é o sinal de que você está quebrando o ciclo vicioso. No segundo dia, você começará a notar algo estranho, que eu chamo de efeito vácuo. Como você parou de alimentar os dramas ao seu redor, as pessoas que adoram reclamar vão se afastar naturalmente, porque você deixou de ser um ouvido receptivo para o lixo delas. O ambiente ao seu redor vai ficar mais silencioso e mais leve. É a limpeza acontecendo em tempo real. Você está higienizando o seu campo energético. Ao chegar no terceiro dia, preste muita atenção nos micromilagres. É batata. Quando você limpa a saída, o que você fala e emana, a entrada, o que acontece com você, melhora. Vagas de estacionamento aparecem, problemas antigos se resolvem sozinhos, pessoas sorriem mais para você. Não é mágica, é física. Você parou de emitir interferência e o sinal da prosperidade começou a chegar limpo. Além do que acontece fora, observe o que acontece dentro. A quantidade de energia que você vai economizar por não reclamar é absurda. Você vai chegar ao final do dia menos cansado, com a mente mais clara e com mais disposição. Descobrimos na prática que o que nos cansa não é o trabalho, é a resistência emocional ao trabalho. Quando aceitamos o fluxo, a bateria dura muito mais. Se você topar esse desafio, eu quero que você firme esse compromisso publicamente. Escreva aqui nos comentários: eu aceito o desafio de 3 dias. Isso serve como um contrato psicológico com você mesmo. Daqui a 72 horas, volte aqui e me conte o que mudou. Eu garanto que, se você fizer isso com honestidade, não vai querer voltar ao normal nunca mais. Esse teste é apenas uma amostra grátis de como a vida pode ser incrível quando paramos de jogar contra nós mesmos. Mas, no fim das contas, tudo isso nos leva a uma reflexão maior, algo que vai além dos ganhos de 3 dias. Trata-se da construção de quem somos e do que deixaremos para trás. Vamos fechar esse vídeo com a conta final, entendendo o verdadeiro propósito de toda essa intensidade. Se o desafio de 3 dias serve como uma amostra grátis do poder que você tem nas mãos, imagine o que acontece quando transformamos essa consciência em um estilo de vida. Ao longo deste vídeo, falamos sobre ecos, espelhos e juros compostos, mas tudo isso converge para um único ponto que eu chamo de a conta final. Não estou falando do juízo final religioso, nem do fim da vida física, mas daquele momento inevitável em que a gente coloca a cabeça no travesseiro e a soma de tudo o que somos bate à nossa porta. A vida, em sua infinita sabedoria, atua como um garçom extremamente educado e neutro. Ela não julga se o seu pedido é saudável ou venenoso. Ela apenas anota, vai até a cozinha do universo e traz exatamente o que você pediu. Muitas vezes em uma bandeja de prata e em porções generosas. Se passamos a vida pedindo conflito, desconfiança e medo, não podemos reclamar quando a mesa estiver farta desses pratos amargos. A injustiça que tanto gritamos é, na verdade, uma precisão assustadora da entrega. Muitas vezes, a intensidade com que a vida devolve as coisas serve apenas para garantir que a gente não ignore a conta. Se o retorno fosse suave, talvez continuássemos cometendo os mesmos erros pela eternidade. A dor amplificada, a solidão profunda ou a falência não são castigos de um Deus bravo, são mecanismos de despertar. É a vida sacudindo os nossos ombros e dizendo: por favor, olhe para o que você está criando. Você realmente quer continuar pedindo isso? Porém, o oposto é igualmente verdadeiro e muito mais bonito. Quando olhamos para aquelas pessoas idosas que emanam uma luz, uma serenidade e uma sabedoria que encantam a todos, estamos vendo o resultado da conta final positiva. Elas não tiveram uma vida sem problemas, mas escolheram, década após década, plantar resiliência, perdão e amor. O que elas colhem no final não é apenas uma vida tranquila, é a própria transformação do caráter. Elas se tornaram a própria bênção.
Isso nos leva a entender que o maior retorno que a vida nos dá não são coisas materiais. Carros quebram, dinheiro acaba, casas se deterioram. O verdadeiro retorno, com força, é quem você se torna no processo. Se você planta generosidade, a vida não te devolve apenas dinheiro, ela te devolve a sensação impagável de ser uma pessoa abundante e necessária no mundo. O juro composto transforma a sua identidade e isso ninguém pode tirar de você. Eu sei que pode bater um arrependimento agora. Talvez você esteja olhando para trás e vendo um rastro de sementes ruins que plantou por ignorância ou dor. Mas a boa notícia sobre a lei do retorno é que ela não é vingativa, ela é dinâmica. No momento exato em que você muda a qualidade da semente, o processo de frutificação futuro já começa a ser alterado. Você não pode apagar o passado, mas pode começar a plantar bombas de positividade, hoje, que vão neutralizar as colheitas antigas. Não se sinta culpado, sinta-se responsável. A culpa paralisa, nos deixa sentados chorando pelo leite derramado. A responsabilidade empodera, nos faz pegar o pano e limpar a sujeira para começar de novo. Assumir que a vida devolve na mesma intensidade é assumir o controle remoto da sua existência. Você deixa de ser uma folha seca levada pelo vento do acaso e passa a ser o arquiteto do seu destino. A partir de hoje, convido você a viver com essa paranoia do bem. Antes de falar, pense: eu gostaria de ouvir isso de volta amplificado? Antes de agir, pergunte: eu gostaria de receber essa ação multiplicada por 10? Se a resposta for não, recue. Se a resposta for sim, entregue-se com alma e coração. Use essa regra de ouro como a bússola para todas as suas interações. Lembre-se sempre, o universo é um grande canyon. Nós somos apenas a voz que grita. Se você não está gostando do que está ouvindo de volta, não adianta tapar os ouvidos ou culpar o eco. A única solução, a única saída real e definitiva é mudar o que você está gritando. A vida é justa, a vida é um espelho e felizmente a vida responde. Espero que este vídeo tenha sido a semente que você precisava para começar uma nova plantação. Se fez sentido para você, deixe seu like para que essa mensagem ecoe para mais pessoas. Não esqueça de se inscrever e, claro, verifique o material no comentário fixado para continuar essa jornada. Plante bem, que o resto a vida garante. Um forte abraço e até o próximo eco.